Você já deve ter escutado coisas tipo, essa pessoa não tem jeito, ou então, pau que nasce torto, morre torto. E se você der uma andada pelos Estados Unidos, tem até um ditado lá que fala: cachorros velhos não aprendem truques novos. Isso tudo dentro da mesma mentalidade que depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, não tem como aprender, não tem como fazer diferente. Porém, a neurociência tem mostrado que isso é uma tremenda balela, ou seja, não é verdade. Existe uma capacidade do cérebro chamada neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de moldar, de criar novas conexões neurais, ou seja, entre os neurônios, né? São conexões chamadas sinapses. Neurônios são as células do cérebro e para transmitir informações elas têm que se juntar umas às outras. E essas transmissões elas vão se formando desde o nascimento até lá por volta dos 25 anos. Porém, antigamente achava-se que essas conexões que eram formadas ao longo dos anos e do desenvolvimento humano, né, e depois logo que nascia, achava-se que essas conexões neurais eram fixas. Porém, nos últimos, principalmente 30, 40 anos, a neurociência tem mostrado que com a neuroplasticidade, ou seja, o cérebro forma novas conexões neurais, novas transmissões, até a própria estrutura física começa a se adaptar e tem a capacidade literalmente de mudar, não apenas em resposta a lesões, a algum problema que a pessoa tem e que uma área do cérebro tenha sido danificado, mas também pela vontade de alguém. Se você começa novos hábitos, pensamentos, ações, novos padrões de atitude e novos aprendizados, o cérebro então começa a formar novas conexões neurais e ele se reorganiza de uma forma que vai atender a essas novas experiências que você está tendo. E logicamente isso vai influenciar as suas decisões, a forma como você vê o mundo e a vida e logicamente a sua vida muda em direções muito diferentes do que você vivia até então. Com os avanços em neuroimagem funcional e vários estudos na neurociência, viu-se então que o cérebro ele continua a se adaptar e a se moldar ao longo da vida. Isso é muito importante não só para você literalmente mudar a forma como pensa, como age, mas também na área de saúde mental. Existem dois tipos de neuroplasticidade. A plasticidade estrutural, que é a capacidade do cérebro em produzir novos neurônios, que são as células do cérebro, e novas conexões entre esses neurônios, e também a plasticidade funcional, que é a capacidade do cérebro em transferir funções de uma área danificada, por exemplo, por um acidente, por um AVC, a áreas saudáveis que possam suprir, de certa forma, substituir a função dessas áreas com danos e assim a pessoa manter a sua qualidade de vida. E vale a pena ressaltar que a neuroplasticidade ela funciona tanto para um lado positivo, benéfico para o cérebro, para a sua vida, como também para um lado não tão benéfico. Ou seja, se você nutre pensamentos negativos, hábitos ruins, o seu cérebro também vai se moldar a essa nova realidade. Então, a neuroplasticidade não vai ter esse discernimento para apenas mudar o cérebro e reorganizá-lo no que for o melhor para você. Ele vai seguir a sua vontade, a forma como você está agindo, seus hábitos, pensamentos e ações e vai consolidando então novos neurônios, novas conexões neurais em função dessa informação e desse aprendizado que você está trazendo para si. Então pode ser benéfico como pode não ser benéfico. Vale a pena a gente fazer boas escolhas e decisões nesse aspecto. E como a neuroplasticidade funciona? Como eu disse, novos pensamentos, atitudes, ações, aprendizados, o cérebro começa a formar novos neurônios, novas transmissões sinápticas, para que essas novas informações sejam transmitidas para as áreas devidas. Daí, quanto mais repetirmos esses novos padrões, esses comportamentos, pensamentos, atitudes e aprendizados, mais fortes essas conexões sinápticas, essas conexões entre os neurônios vão ficar. E com isso, criam-se hábitos e forma de viver e visão de vida que vai reorganizar o seu cérebro de uma forma que vai levar a sua vida em direções diferentes.
A neuroplasticidade é um processo complexo e leva um tempo para se estabelecer. Vários locais do cérebro participam desse processo de neuroplasticidade e vale a pena citar 3 deles. O hipocampo, que é responsável pela memória e pela orientação espacial do nosso corpo. O segundo, a amígdala, que é responsável pelo desenvolvimento das emoções e das nossas respostas ao medo, e o córtex pré-frontal, essa parte da frente do cérebro que é responsável pelos pensamentos de ordem superior, cognição, por análise e tomada de decisões. Essas áreas do cérebro, então, trabalham em conjunto para formar novas informações, sensações, memórias e novas adaptações à vida. A neuroplasticidade impacta 4 áreas importantes do nosso funcionamento como ser humano. Primeiro, a adaptabilidade, ou seja, com essa capacidade do cérebro em se moldar e se reorganizar diante das situações da vida e de novos aprendizados, nós temos a capacidade, então, de responder de uma forma saudável aos altos e baixos da vida. Imagina se o cérebro não tivesse essa capacidade, estaríamos respondendo de uma forma infantil ou de uma forma imatura, mesmo que tivéssemos agora uma capacidade em termos de informação e de acessos para fazer melhor. Mas o cérebro, ele se adapta e com isso a gente tem uma resposta muito mais apropriada para os problemas do dia a dia da vida. Segundo, a capacidade de aprendizado e memória. Em qualquer momento da vida, nós temos capacidade de aprender e reter essas informações e fazer discernimentos em função desses novos aprendizados. Então, aquele ditado americano que fala: não é possível ensinar truques novos a cachorros velhos, isso não existe. É possível sim. Terceiro, superação de padrões negativos. Todos nós, em algum momento, em maior ou menor intensidade, nós tivemos situações no passado que provocaram traumas. Podem ser traumas maiores ou menores, e alguns desses traumas podem, inclusive, impactar a nossa vida de uma forma muito séria, mesmo que a gente compreenda as coisas que aconteceram, mas muitas vezes de forma subconsciente, esses traumas eles continuam a agir e nos bloquear e nos boicotar. Porém, de uma forma intencional, nós podemos criar novos padrões de pensamentos, ações, comportamentos, e através desses novos aprendizados, o cérebro vai se moldar e se reorganizar, como já falamos, criando assim novos padrões de pensamento. E aos poucos esses traumas ou eles vão diluindo, porque não mais a gente vai reforçando as conexões neurais que transmitem as informações dos traumas, porque a nossa atenção vai ser levada para novos padrões de comportamento e pensamento. Então nós temos uma capacidade, através da neuroplasticidade, de vencer adversidades, traumas e assim lidar com estresse e com padrões antigos de uma forma muito mais saudável e muito mais efetiva na nossa vida. 4. Recuperação e cura. A neuroplasticidade tem uma função vital na reabilitação de lesões cerebrais e no tratamento de problemas de saúde mental, oferecendo muito mais esperança e uma melhor capacidade de vida diante de situações desafiadoras. E o que influencia a neuroplasticidade? 3 coisas: idade, ambiente e estilo de vida. Em relação à idade, embora os cérebros mais jovens eles tenham uma capacidade de readaptação muito maior, porém os adultos mais velhos também têm uma grande capacidade. E quanto mais isso for exercido em termos de novos aprendizados, novos comportamentos, nova mentalidade, querer ter mais esperança e realmente ir atrás de fazer diferente, o adulto mais velho também tem uma grande capacidade em termos de neuroplasticidade, em ter o seu cérebro reorganizado, remodelado, novas conexões neurais ocorrerem e com isso ter benefícios não só na área da saúde física, em sua saúde mental, como também resultados na sua vida, no seu dia a dia e aumentar em muito a sua qualidade de vida. Em relação ao ambiente, um ambiente rico e estimulante de experiências, estímulos sensoriais, aprendizados de habilidades, faz com que a neuroplasticidade de uma forma muito saudável e muito mais eficiente. Por isso que, principalmente pessoas adultas que tenham perdas auditivas, visuais e isolamento social, essas pessoas têm um grande prejuízo para a sua saúde mental e às vezes até
tendo uma grande influência na longevidade dessas pessoas. Daí, às vezes, colocar uma pessoa mais idosa num canto isolado e achar que aquela pessoa não tem muito o que contribuir, nem o que aprender, isso não poderia ser pior, pois ela tem a capacidade, através da neuroplasticidade, de absorver esses aprendizados e se desenvolver. Porém, muitas vezes, até culturalmente não se tem muita paciência com a pessoa mais velha, ou às vezes socialmente há um desestímulo a novos aprendizados. E sobre algumas estratégias práticas para você desenvolver a sua neuroplasticidade, aproveitar dessa grande capacidade do cérebro e fortalecer a sua mente. Primeiro, aprender novas habilidades. Pode ser desde voltar para a escola e aprender um novo idioma, voltar para a faculdade, fazer um curso que seja completamente diferente de tudo que você já fez, ou pode ser até se especializar ainda mais no que você tem feito ao longo da vida, em qualquer idade. Aprender hobbies, aprender um instrumento, ler mais, viajar, aprender novas culturas, tentar olhar o mundo de visões diferentes, isso tudo vai desenvolver capacidades mentais que vão muito além de tudo que você já aprendeu. Isso vai fortalecer sua mente e você vai sentir os benefícios ao longo dos anos. Além de aprender novas habilidades, uma segunda estratégia prática é a metacognição mindfulness, ou seja, é pensar sobre pensar, é se autoconhecer, é desenvolver capacidades não só exteriores, né, como aprender coisas novas, hobbies e tudo aquilo que eu falei antes, como também se conhecer mais e ter um aprendizado interior mais profundo. Existem várias ferramentas para se autodesenvolver interiormente. Primeiro, a autorreflexão. Você pode fazer isso com profissionais, com grupos, individualmente, pode ser com uma terapeuta, pode ser com livros, mas sempre conversando com outras pessoas, tentando aprender sobre quem você é, o que você está fazendo aqui, pode ser com um cunho mais religioso, mais espiritual, mas de uma forma que você se conheça melhor. E à medida que você vai trilhando novos caminhos mentais e emocionais nessa sua busca interior, você vai também criando novos caminhos neurais que vão lhe ajudar a compreender cada vez mais o que você está fazendo nesse momento da sua vida. Uma outra ferramenta é fazer um diário de pensamentos, ou seja, como se fosse um jornal que você escreve ideias e aí você começa a identificar padrões ou comportamentos que possam ser benéficos ou não. E é muito interessante, à medida que você vai escrevendo, por exemplo, você vai lendo, você vai conversando com pessoas, você vai tendo essa busca interior, você começa a ver conexões entre essas situações, circunstâncias e pensamentos. Às vezes são coincidências, às vezes são observações diretas. Então, é muito importante começar a sair desse automático da vida, também do barulho em volta, né, da nossa vida, e começar a observar não apenas a si, mas o ambiente em volta e talvez padrões e algumas tendências que nem sempre são benéficas para você. E à medida que você faz isso, você vai também mudando internamente, não só o seu espírito, a parte emocional, mas também a parte mental. E uma outra ferramenta que é muito efetiva e tem sido muito estudada na área de neurologia é a meditação. E tem vários tipos. Tem meditação silenciosa, tem meditação com música, tem meditação com visualizações, com mantras, com repetições de afirmações. Tudo é válido. Mas é muito importante que você faça de uma maneira que você esteja muito presente, muito ciente tanto dos pensamentos, né, que se passam durante a sua meditação e na observação desses pensamentos, sem julgamento, sem focar em nenhum deles e assim criar histórias, mas simplesmente deixar esses pensamentos passar. Você vai cada vez mais trazendo essa tranquilidade interior de uma forma que você consegue perceber muito mais quem você é, o que você quer, os seus padrões que lhe levam muitas vezes a tomar decisões que nem sempre são benéficas para você. Então, através de todas essas ferramentas, não apenas você sai desse automático, como eu falei, mas você também começa a se sentir mais forte, um pouco mais em controle das suas reações, dos seus pensamentos. Também você vai aprendendo sobre si. E o seu cérebro, sem você perceber, com a capacidade da neuroplasticidade,
vai formando novas conexões, novos neurônios, novas formas de processar suas informações. Isso faz a sua vida ficar diferente. Uma outra ferramenta são desafios mentais. Você pode utilizar jogos de quebra-cabeça, jogos de estratégia, aplicativos de desafios mentais. Isso tudo ajuda ao seu cérebro ficar cada vez mais ativo. Sempre lembrando, aquilo que não é usado, aos poucos vai se perdendo. Isso serve também no campo da neuroplasticidade, porque da mesma forma que novos neurônios, novas conexões neurais vão se formando, outras vão se perdendo. Muitas vezes a gente quer que elas se percam, às vezes são hábitos ruins, pensamentos não benéficos, comportamentos, padrões que a gente quer que realmente desapareçam, porque a gente não mais vai reforçando esses hábitos. Porém, muitas vezes a gente tem hábitos bons e padrões que a gente não quer que desapareçam, mas para isso se manter, nós precisamos então reforçar, exercitar. Por isso esses jogos, quebra-cabeça, estratégia, até aplicativos, que têm desafios mentais, podem ajudar bastante. Terceiro, você tem a capacidade de fortalecer o seu cérebro, a sua mente e com isso ser muito mais resiliente. E não interessa o que a sociedade, o que a cultura fala, porque muitas vezes você está vivendo em ambientes que são muito limitantes. Não escute a isso. Nesse caso, você tem que escutar a ciência. E a ciência diz que você pode transformar a sua vida, transformar a forma como você pensa, age, os seus padrões, traumas e muitas outras coisas que talvez não estejam mais lhe beneficiando. Você pode fazer isso em qualquer idade. Então, sempre que algo tente lhe convencer que não tem mais jeito, olha para a pessoa, olha para a situação e fala: tem uma palavra para você, neuroplasticidade, eu ainda posso. Nunca esqueça que a neuroplasticidade é uma capacidade inerente e que em qualquer idade pode transformar a sua vida. Mas para isso você precisa estar em aprendizado contínuo, desde coisas muito simples até grandiosas, seja o que for que você escolha, e principalmente numa mentalidade de crescimento. Você tem que querer e não se deixar convencer de que porque você chegou numa determinada idade, ou porque você sofreu muito, ou porque, enfim, você está até enfrentando ainda dificuldades, não é por causa disso que você não pode mudar, não apenas a forma como pensa, a forma como age, mas também a qualidade da sua vida.